Todos. Meu nome é Maria de Socorro, vou passar um pedacinho do tempo aqui com vocês. Agradeço a Sandra pelo convite. Agradeço a todos por estar aqui, por me receber com tanta alegria. Nós vamos trabalhar um pouquinho nessa parte da tarde com uma parábola muito interessante que é a do bom samaritano. Bom, e nós vamos combinar uma coisa. Nós vamos trabalhar, não é uma palestra, é uma interação, ok? Então, não vou ficar aqui falando sozinha, vocês vão falar junto comigo, tá bom? Então, vocês podem falar, eu posso escutar, posso responder, ok? Tudo bem? Depois dessa música maravilhosa que eu me emocionei bastante, Santa Casa Santa, né? Então, nada melhor do que a gente começar a falar sobre Jesus. Não é? Esse terapeuta de almas, né? Eu sou psicóloga também e recebo almas também em alegrias, tristezas, em desânimos e angústias, né? E a palavra do Mestre Jesus sempre nos ajuda bastante nesses atendimentos que são feitos, são realizados, né? Bom, Jesus era também um psicoterapeuta, né? Era o maior psicoterapeuta que a gente tinha, né? Ele era didático, bastante pedagógico, né? Acho que por isso é que suas palavras são atemporais e permanecem até hoje na nossa contemporaneidade, né? Então, permanecem, ficam conosco dentro dos nossos corações e no nosso fazer, né? As palavras de Jesus são sementes que foram lançadas e que estão no vir a ser de cada um, né? Por que Jesus falava sobre parábolas? Por ele ser bastante didático e pedagógico, acho que a melhor forma que ele achava de explicar, de ensinar, era de fato com uma história. A parábola, ela tem duas vertentes. Ela tem uma vertente que é material e ela tem uma vertente também que é espiritual. E nós crescemos nas duas vertentes, tanto na material, quando nós ouvimos e a interpretamos, quanto na espiritual, quando nós sentimos, né? A espiritual mexe com o nosso self, ou seja, com o nosso interior. Então, e por serem palavras atemporais, por serem palavras que há 2000 anos surgiram e perpetuam até hoje, no nosso fazer diário, né? Nós temos que prestar atenção nas lições que nos são passadas, né? Não adianta somente a gente kardecizar ou catequizar as palavras de Jesus. Nós temos que vivê-las, temos que vivenciá-las, colocá-las em prática em nosso fazer, em nosso dia a dia, comigo e com o outro, sobretudo, principalmente, e com a nossa comunidade. Todos nós vivemos numa comunidade. Tudo hoje é um espaço comum. Né? Uma comunidade. O que é comunidade? É uma comunhão de pessoas. Pessoas vivendo dentro de um espaço que ele é igualitário, que ele é comum. E ali nós temos uma série de situações a serem vividas, serem abraçadas. Nós temos a tendência de acolher e de estar somente com aquele que é próximo a mim. Próximo a mim não da proximidade física, mas próximo a mim na maneira de pensar, na maneira de ser, na maneira de agir. Então, esse eu consigo acolher. O grande problema, o grande lance da vida é viver com as diferenças. E foram essas as diferenças que Jesus falou também, né? E porque ele falou por meio de sementes, ele falou por meio de filhos pródigos, ele falou por meio de montanhas, ele falou por meio de estado de ser. Nós aqui não prestamos atenção. Então, veja bem. Eu trouxe aqui um roteiro só didático mesmo. Uma colinha, porque é tão difícil falar sem PowerPoint. Olha o mundo que a gente vive, né? Nos é retirado um material de base da nossa mão, a gente não consegue funcionar, não é mesmo? Então, eu preciso de uma cola.
E se vocês quiserem perguntar, podem perguntar também, né? Podem participar também. Acontece que nós somos todos discípulos de Jesus, mas discípulos bem rebeldes. Bem rebeldes. Por que eu estou chamando de discípulos rebeldes? Porque nós não estamos dispostos a colocar em prática aquilo que nós aprendemos, principalmente com aquele que nos é diferente. Vejam a pandemia, o momento atual que nós vivemos. Que tantas coisas aconteceram. Tanta disfuncionalidade, seja ela na família, seja ela no trabalho, seja uma disfuncionalidade própria. Eu tive que dar conta. Nós tivemos que dar conta dentro da nossa própria comunidade, dentro da nossa sociedade, né? Então, por que discípulos rebeldes? Porque nós sabemos da lei, nós interpretamos a lei quando estamos em estudo, não é? Mas nós não a colocamos em prática. Então, nós somos discípulos bastante rebeldes. E queremos que, mesmo não colocando em prática, mas sabendo das leis, a gente faz o quê? Que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu quero. Mas não pensamos que existe uma ordem natural das coisas, existe uma lei das coisas acontecerem. E aí, olha só, a pandemia nos trouxe agora, depois de 2020 que começou a pandemia, não foi? Foi 19 e 20, né? Março. Março de 2020, nós ficamos todos enclausurados. Vivemos todos fechados, dentro de casa. E o próximo, mais próximo de nós que nós vivemos foi quem? A família. O que é família? O que será? A etimologia da palavra família, o que é família? E aonde que essa família vive? Dentro de uma comunidade. Nós somos uma família que vivemos num espaço que é comum e que nós menos praticamos foi o amor, não foi? Foi o que a gente menos praticou dentro dessa própria família. O amor, a indulgência, o acolhimento, a paciência. Ver as diferenças, não foi? E aceitar, né? Porque não é fácil aceitar as diferenças de ninguém, né? É difícil. Eu aceito as minhas e quero que o outro aceite também. Mas aceitar do outro eu não aceito. Mas eu imponho ao outro o aceite disso, né? Eu quero falar para ele. Aí o que aconteceu conosco na pandemia? O que Jesus nos ensina, nos ensinou? O que ele deixou para nós? Nesse momento, pandemia e esse pseudo mundo novo, pós-pandêmico. Por que pseudo? Porque o mundo é o mesmo. Porque quem faz o mundo somos nós, né? Nós continuamos da mesma forma. Se a gente não crescer, o mundo vai continuar o mesmo. Se não fizermos cada um pouquinho, para virar um pocão, né? O mundo continua o mesmo. E não são grandes bombas que fazem grandes barulhos. Às vezes elas vêm das pequenas bombinhas de festa junina que é jogada no chão, que faz um barulho imenso. Então, como que cada um viveu esse momento pandêmico e pós-pandêmico da vida? Quem pode me dizer como foi? Para mim, eu tive Covid. Eu fui muito bem acolhida no momento da minha casa, assim. Então, assim, eu fiquei muito surpresa com a convivência das pessoas. Então, acho que isso para mim me trouxe uma lição de amor, sabe? E é difícil, né? Porque no estado de quem está de Covid, eu tive logo no princípio, foi um pânico, né? Então, eu não sabia o que eu tinha, como as pessoas iam lidar comigo. Então, assim, para mim isso foi uma lição de amor mesmo, assim, sabe? De maneira como as pessoas reagiram perante uma situação nova. E quanto a mim com elas e elas comigo. Como que elas atuaram com a senhora e a senhora com elas? Como é que a senhora achou? Eu acho que foi assim, bem surpresa, tanto para elas quanto para mim. Né? Então, eu vi naquela convivência ali que cada um precisava mais um do outro do que necessariamente no dia a dia. Né? Então, acho que cada um é cada um, eu não sei o que as pessoas passaram
Mas a convivência, ela foi muito boa. Assim, mais paciência, mais tolerância, mais entendimento, mais conhecimento do outro, né? E respeito também, né? Aquela coisa, você ficava assim, eu ficava dentro do quarto, e todo mundo me respeitando naquele momento, eu fazendo tudo ali durante um período que eu tive que fazer, né? E para te falar a verdade, eu me senti bem, não me senti mal, né? A reação física foi que eu perdi o paladar, o olfato, mas o meu emocional e tudo aquilo ali parece que me trouxe um ser humano melhor, assim, entendeu? Uhum. Um ser humano melhor. E que bom que a senhora teve todo o acolhimento da família. Sim. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, na parábola que nós vamos estudar daqui a pouco. Tá bom. E que bom que a senhora foi bem acolhida, as pessoas ajudaram a senhora, as interpretaram de forma afetiva, que os afetos estavam presentes, né? Tanto o material quanto o espiritual estavam presentes, e a senhora teve todo esse acolhimento. Sim. A senhora se sentiu de fato em casa. Sim. Pois é, gente, então é isso, né? Que bom. Como é que a senhora chama? Regina. Que a dona Regina realmente teve uma experiência bem positiva com relação a lidar com o Covid, né? Mas nem todos tiveram essa felicidade, né? Nem todos tiveram esse acolhimento, nem todo mundo pôde passar por isso, né? Outras pessoas tiveram outros tipos de vivências e experiências. E a história, ela é cíclica. A história não morre, ela vem e ela vai num contínuo, né? O que eu estou chamando de história? A história do mundo, a história da vida. Nós já tivemos aí outras doenças, outras pandemias, que nós nem aqui estávamos, né? Mas nós já tivemos aí. E a pandemia que nós tivemos agora foi difícil de enfrentar? Não foi? Por quê? Por que vocês acham que foi difícil de enfrentar esse momento atual? Foi planetária. Senhor? Foi planetária. Foi planetária. Como é que o senhor chama? Paulo? Por que o senhor acha que foi planetária? Ficou o mundo todo. O mundo todo. A Itália, principalmente, sofreu bastante, né? China, né? China também sofreu muito e sofre até hoje, não é? Estudo de política e saúde pública. Então, o senhor tocou num ponto muito bom, política e saúde pública. E o espiritual? O que aconteceu? Eu acho que lidou muito com... Acho que tem muitas pessoas que estão muito egoístas, cada um olhando para o seu umbigo. Exatamente. E daí está no mesmo recinto, cada um, 2, 3, 4, 5 pessoas, sei lá, né? Cada um com a sua maneira de ser, com a sua... Cada um sem o dia a dia, correria, cada um... E tiveram que ficar tudo no mesmo e tentar lidar com isso. Muita desinformação. Né? E tiveram que respeito, tolerância, muita coisa. Tiveram que administrar isso. Eu acho que isso foi mais para mim. Acho mais pesado. Respeito e tolerância são valores, né? Não são? E são valores que também nos foram deixados por Jesus, não foi? Respeito e tolerância. Tendo em vista que ele era tão pedagógico, né? Que ele não inquiria ninguém. Jesus não nos invade, né? E ele não inquiria ninguém, não é assim? Quando alguém perguntava para ele, o que ele devolvia? O que queres? Ele escutava primeiro, acolhia, escutava, e depois ele fazia o quê? Ensinava, não é? Não é assim que fazia? Então, primeiro é o acolhimento, né? E nós aprendemos isso na questão da pandemia. O acolhimento, a tolerância com o outro, a vivência com o outro, a convivência. Muita coisa acontecendo, muita coisa nova acontecendo, tanto aqui no Brasil, quanto em outros países, tanto sofrimento espalhado pelo mundo, né? E que nós tivemos que ser solidários, não só no fazer cotidiano, no fazer diário, de estar ali, mas também em pensamento, mandando vibrações e energias para o mundo inteiro, né? Para que as coisas pudessem se dissolver e todo mundo pudesse se dar bem, não é? Bom, o objeto do nosso estudo agora é a parábola do bom samaritano. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E Lucas, capítulo 10, versículo de 30 a 37. Bom,
Jesus estava passeando, estava no meio de muita gente, quando um doutor da lei chegou para ele, o chama. Aquelas coisas que a gente quer testar, né? E a gente faz isso, não faz? Nós fazemos isso, queremos testar o outro o tempo inteiro, né? Até onde vai, de fato, o seu conhecimento, até onde vai, de fato, a sua paciência, até onde vai, de fato, a sua tolerância, até onde vai, de fato, a sua firmeza. Então, esse senhor da lei, ele chamou Jesus, o inquiriu e pergunta para ele: de que forma eu posso entrar no reino dos céus? E aí Jesus, calmo e tranquilo, responde: o que está escrito na lei? Como tu lês? Jesus queria saber dele, como que ele lê a lei, como que ele vê, se ele conhecia de fato. Queria saber o motivo dessa pergunta, a escuta dessa pergunta, que às vezes nós temos que escutar o que o outro está falando, que ouvir é muito fácil. Nós ouvimos a todos. Ouvimos a tudo. Escutar é um processo mais difícil, ele é mais longo. Escutar tem que passar por dentro do ouvido, tem que passar por dentro das trompas de Eustáquio para a gente poder escutar, porque senão a gente não escuta. A gente só ouve com o ouvido externo. O ouvido interno fica tampado. Não é, Sandro? Então nós temos que escutar o outro. E Jesus fez isso. Escutou, entendeu a pergunta e respondeu. Como tu lês? Ou seja, como que você interpreta aquilo que está escrito? E o doutor da lei responde, dentre outras coisas: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele falou para Jesus. Jesus ficou olhando para ele. Mas o homem, querendo se justificar, disse a Jesus: Senhor, e quem é o meu próximo? Uma pegadinha, né? Não, pegadinha. Quem que é meu próximo? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Tá. E quem é meu próximo? E tem uma questão aí. Amará ao teu próximo como a ti mesmo. Eu me amo. Tem uma questão aí. Né? Se eu me amo, ok. Então eu vou amar o próximo. Mas ele fez uma pegadinha com Jesus. Tá, mas deixa eu ver que próximo é esse, né? Porque dependendo do próximo eu amo, dependendo do próximo eu não amo, não, né? E ele, será que ele olhou para ele, para ver quem era ele? E se ele amava ele mesmo? Porque a gente só pode amar o outro se nós nos amamos, né? Porque senão não tem jeito, não tem troca. Não tem troca afetiva. Aí é exatamente nesse momento que Jesus, de maneira bem didática, bem pedagógica, bem calma e tranquila, daí ele vai inserir a parábola do bom samaritano. Por que bom o samaritano? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Né, Sandra? Então vamos lá, gente. Eu vou ler a palavra para vocês. Eu tenho certeza que vocês já sabem, mas eu vou lê-la novamente. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Olha só que legal. Um homem, que homem qualquer, um qualquer, estava descendo de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Logo em seguida, vem um sacerdote que descia pelo mesmo caminho. Devia ser um caminho comum que as pessoas passavam, né? E tendo percebido quem? O homem. Que homem? Qualquer um. Um homem, uma pessoa. Atravessou a rua e passou para o outro lado. Foi para o outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Olha só, um levita também veio. Nós vamos ver daqui a pouquinho quem são essas pessoas, né? E passou do outro lado. A mesma coisa. Deixou esse homem lá. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou.
Mas, olha só, mas, uma o quê? Conjunção, né? Um samaritano, quem que era esse samaritano? Era um que veio lá da Samaria. E quem vinha da Samaria era o quê? Era aquele que era rejeitado, né? Não era bem visto, era persona não grata, quem vinha de lá. Viajava, ele estava ali de forma aleatória. Aleatória, ele estava viajando, ele estava cumprindo o dever dele, ele estava viajando a negócios. Chegando ao lugar onde estava esse homem, que homem? Um homem qualquer que estava lá. Viu, foi tocado, teve compaixão por ele, teve empatia por ele, aproximou-se dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Então ele fez a escuta dele. Que escuta? Ele não estava falando nada. Mas que escuta que era? Aquelas feridas, como que ele estava? Aquelas feridas falavam, aquele homem falava. Mesmo no não dito, ele dizia alguma coisa. Mesmo na dor, ele estava dizendo alguma coisa. E às vezes acontece conosco. Não precisamos dizer nada. A dor nos diz alguma coisa, só o nosso olhar diz muito. Né? Só a forma de nos apresentarmos ao outro já diz muito de nós mesmos, né? Ele abaixou. Tem literatura que fala que ele começou pelos pés desse homem, né? Algumas literaturas trazem que esse samaritano começou a cuidar desse homem pelos pés. O que são os pés? Qual que é a representatividade dos pés? É ficar em pé. Então, o que esse samaritano queria? Ele queria ajudar esse homem a se reerguer, que ele ficasse em pé novamente. Os pés é que nos sustentam, é a sustentação da vida. Se a gente cortar os quatro pés dessa cadeira, ela não fica em pé, ela vai cair. Se cortarmos os nossos pés, nós vamos cair. Então ele foi pelos pés, colocou óleo, que é o emoliente, porque estava cheio de feridas, aquelas feridas, aquele óleo ia dissolver aquele sangue que estava ali, e depois um antisséptico, que era o vinho, que era o que ele tinha em mãos. Olha que legal. Compadeceu-se dele. Teve compaixão por ele. O que é compaixão? O que é compadecer? Compadecer. Compaixão. Compaixão é paixão com. Paixão para. Se é com, é para. Se tem com, tem alguém. No com, é junto, uma conjunção, né? O com não é sozinho. É compaixão. Então é paixão com. Quando nós vamos cuidar do outro, nós cuidamos do outro com paixão. Né? Quem vai ajudar, quem se dispõe a ajudar, se dispõe a ajudar com paixão. Se é uma ajuda simplesmente por ajuda, o outro nem reergue, o outro nem consegue reerguer. Se é simplesmente uma ajuda. Então ele foi com compaixão, com empatia pelo sofrimento daquele homem que foi deixado ali, agachou, acolheu esse homem, ouviu esse homem, escutou-o. Seu coração era igual ao dele, era o próximo dele, né? E aí o que ele fez? Enfaixou as feridas, começando pelos pés, para dar-lhe sustentação da vida. Por isso que a gente tem que cuidar dos pés. Né? Olha, ensinando pra gente um material. A parábola não tem duas vertentes, uma vertente material e uma vertente espiritual? Pois é. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. Continuou os cuidados não pararam por ali. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo, como se ele já conhecesse esse homem, ele disse para o hospedeiro, olha, tende bastante cuidado com este homem e tudo que despenderdes a mais, na volta eu vou restituí-lo. Então, tudo o que fizerdes a mais do que essas moedas que eu estou te dando, que você gastar para mais. Às vezes nós não queremos isso, né? Não queremos gastar muito com o outro, seja financeiramente ou seja espiritualmente. Eu não quero gastar meu tempo. Eu não quero gastar o meu dinheiro para uma pessoa que eu não sei nem quem é. Né? Nossa, como é cansativo às vezes eu ter que fazer algo que eu não quero fazer. E fazer por fazer, não é? Mas esse homem samaritano, que era o homem visto como preconceituoso,
A Samaria era vista assim, né? Eram pessoas que eram misturadas com os gentios, né? Então, eles não eram muito bem vistos naquela época. Eles eram totalmente deixados de lado. E logo um samaritano, olha só, logo uma pessoa de qual procedência? Um samaritano que veio de lá, que era considerado tão preconceituoso, tão ruim, tão persona não grata diante de todos os outros, porque os outros eram potentes. E olha só, nós tivemos nessa parábola um sacerdote e um levita. E descia de Jerusalém para Jericó. Então, o homem, um qualquer, que não tinha identidade, que não tinha nada, ele foi apanhado por ladrões, e um sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó. Daí a gente pode entender, a parábola tem simbologias, né? Toda palavra é simbólica. Então vamos pensar, Jerusalém é a cidade de quê? Era a cidade da sacralidade, onde as coisas eram sagradas, não é? Era Jerusalém. E Jericó? Jericó é onde funcionava o comércio, funcionava os impostos, tinha os bancos, tudo, a vida material acontecia em Jericó. E Jerusalém era a vida santa. Então, olha, vê se não parece com o tempo que nós estamos vivendo, que é esse rebaixamento de uma vida espiritual para uma vida material. É a ruptura que estamos vivendo, sobretudo pós um mundo pandêmico, que nós estamos vivendo essa ruptura, estamos vivendo a parábola do bom samaritano nos dias atuais. Por quê? Essa saída da espiritualidade, desse mundo espiritual. Nós temos visto hoje cada vez mais templos vazios. Sejam templos de católicos, sejam templos de espíritas, cada vez mais vazios. Em alguns lugares a gente vê isso. As pessoas não estão preocupadas. Depois que a pandemia acabou, todo mundo está preocupado em fazer o quê? Resgatar o quê? O dinheiro que foi perdido. O tempo de trabalho que foi perdido. O tempo financeiro que foi perdido a nível de investimento. Sai-se de um mundo espiritual para um mundo de matéria, para um mundo material. E aí esse sacerdote, quando a gente vê um sacerdote, um padre, o que a gente imagina? Imaginamos o quê? Que ele tem o quê? Espiritualidade. Que ele tenha caridade dentro dele, não é? Sobretudo a caridade, que ele seja um homem caridoso. Mas ele não, esse sacerdote aqui não foi, não. E será que nós somos, em algum momento, um sacerdote? Será que a gente faz isso? Vamos fazer uma reflexão. Será que eu também não olho e finjo que não vejo e vou embora? Será que eu faço isso no mundo de hoje? Eu disse que as parábolas são atemporais e servem a todos os povos, a todas as culturas e em todos os momentos da nossa vida, né? Será que nós exercemos essa função de sacerdote em algum momento da nossa história? Né? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Essa coisa da gente não se envolver, não querer se envolver, é a desculpa. Não nos envolvemos, não quero me envolver com o problema do outro. É a palavra-chave. Isso é um problema dele. Isso é um problema dele. Isso é um problema dele. Esse B.O. não é meu. Esse B.O. não é meu. Não é assim, gente, que a gente faz? Mas espera-se que um homem santo queira se envolver, né? Exatamente. Espera-se isso. Eu, né, sacerdote, e o outro não quer se envolver. Mas eu espero que o sacerdote se envolva. A responsabilidade é sua, você não é santo? Você não é da sacralidade? Você não é da lei moral, dos valores espirituais? Então faça você. Por que eu tenho que fazer? Será que foi por isso que Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo? Será? Porque é só o sacerdote, é só o homem da sacralidade que tem que amar o outro? Ou eu também? Será que é só o homem sacerdote, só a pessoa que é espírita, que é católica, que é evangélica, que tem uma espiritualidade, que tem um conhecimento, que tem que se envolver com o problema do outro? Né? Muito simples, né? É muito A gente simples. colocar a responsabilidade daquele que se acha responsável e a gente não fazer nada. É muito simples. Acontece que quem está nessa descida do mundo espiritual para o mundo da matéria não vê o necessitado, não consegue. É muito egoísta, né? Nós somos egoísticos demais nesse momento. Fora do som. Exatamente. Só olha para o seu umbigo.
Então é difícil, né? Quando nós estamos nessa corrida da materialidade, a gente não vê o necessitado, não queremos socorrer aquele que está necessitado. Eu quero pegar o meu, o que é meu, o do outro deixa para lá. O problema do outro eu não quero saber. E olha só, ainda teve mais um problema nessa parábola, olha só, para a gente parar e pensar. Ainda teve um levita, que também passa pelo mesmo caminho. Qual caminho? De Jerusalém para Jericó, que faz a descida. E quem que era um levita? Levita era aquela pessoa que guardava o quê? A lei, lá dentro do armário. Guardava a lei. Ou escondia, né? Ninguém sabia, só ele. Mas ele sabia. Ele podia esconder de todo mundo, mas ele sabia, né? Ele podia guardar lá no armáriozinho, mas ele sabia. O que ele faz? A mesma coisa que o sacerdote. Então não basta conhecer a lei. Não basta conhecer a religião, a filosofia, a essência das coisas. Não basta isso sem colocar em prática. Nós temos que vivê-la no dia a dia. E como é que eu vivo no dia a dia? Primeiro com quem? Oi? Primeiro comigo, depois com o outro, depois quando eu vivo comigo, olha só, quando a gente vai para um avião e não fala se houver uma despressurização da cabine, não cairão máscaras, porque se eu estiver bem, o outro também fica bem. E olha só, um homem, artigo indefinido o homem, um homem qualquer, estava ali, caído no chão. O sacerdote estava bem? Não estava bem, ele nem parou para ver o necessitado. O levita estava bem com ele mesmo, que eu não acabei de falar, mas a gente tem que estar bem conosco para que o outro fique bem. O levita estava bem? Também não. Então ele passa direto. Ele sai de Jerusalém, ele faz a descida. O bom seria se fosse a subida, né? Mas não é. Tem um padre muito interessante, Padre Léo, que ele falava conosco assim: gente, olha para as coisas do alto. Eu fui criada em colégio de freira durante 16 anos, então eu sei dessa história, né? Então ele falava conosco: vocês têm que olhar para as coisas do alto, por que vocês olham para baixo? Crianças, adolescentes, muitas vezes, a nossa tendência era olhar para baixo e a vergonha, às vezes, por ter feito alguma coisa que não podia, por ter tirado uma nota baixa, né? Muitas vezes, sim. Muitas vezes, sim, né? Mas ele tem condições de olhar para o alto, de olhar para cima. Ele pode fazer isso. Pode olhar para cima. É só experimentar, olhar para cima. Reerguer. Seus pés estão curados, é só você se reerguer e olhar para cima. Ficar de pé. Todos nós conseguimos. Ele também consegue, né? Então, ele falava conosco: olhem para as coisas do alto, parem de olhar para baixo. Ou seja, cuidem do espiritual ao invés do material que está aqui embaixo. É o que aconteceu aqui. A descida de Jerusalém para Jericó. De um sacerdote e de um levita. E aí passa-se um samaritano. Que ele não estava descendo e nem subindo. Ele não estava em nenhum dos lados. Ele estava o quê? Indo. Em direção a alguma coisa. Ele não era um samaritano. Um samaritano não tinha religião. Um samaritano não era uma persona não grata. Pensava-se assim, né? Imaginava-se assim, né? Que não era uma persona não grata. Uma pessoa que era misturado, não era raça híbrida. Não era? E o que nós fazemos hoje? Quem que não é raça híbrida para nós, né? Eu não sei se vocês lembram, em momentos pandêmicos, quem tinha adquirido Covid, ninguém chegava perto. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Quem adquirisse Covid, ninguém chegava perto. Era assim, os primeiros momentos do Covid foi assim, né? Eu fui trabalhar de forma voluntária dentro de um centro de saúde e quem tinha Covid, ninguém chegava perto. E não era porque tinha uma área específica para doentes respiratórios. É porque era aquele que ficava ali à margem de.
Ninguém. Podia até estar curado, mas você teve Covid? Opa. Opa. Era o leproso, exatamente. O tuberculoso também, na época da eclosão da tuberculose, né? Era assim também. E viu como é que a história é cíclica? Como que ela vai, como que ela volta? Nós já tivemos, olha, a lepra, um surto. Nós tivemos a tuberculose, a peste negra, que a gripe espanhola, que foi um surto. E o que acontecia com a gripe? Há pouco tempo a gripe suína. Não foi, gente? Nós tivemos esses problemas. E quem tinha isso era tratado à margem. E nós éramos sacerdotes, ou levitas, ou era samaritanos. Como que nós agimos? Será que a gente pode parar e refletir sobre isso? Qual que era a nossa atuação? Mesmo agora na pandemia. Como que nós atuamos? Será que a gente enfaixou os pés do doente? Do convidado? Né? O que estava de Covid? Como é que será que nós nos comportamos? A senhora teve sorte dentro de casa, da sua família. Mas na rua eu tive algumas dificuldades. É isso que você está falando, que quando eu falava para alguém, eu tive Covid. Eu já notava a expressão da pessoa diferente, claro que não todos, né? Mas isso foi geral, né? Qual que era a expressão que a senhora notava? Tipo assim, nossa, será que ela está curada mesmo? Será que eu posso chegar perto? Isso, né? E dentro da família a senhora teve esse procedimento, esse processo? Ou foi mais na rua, em outros lugares? Não, dentro da minha casa, de forma alguma. Mas assim, se eu fosse na casa de outra pessoa, de minha família, eu tive algumas restrições. E será que nós permanecemos assim hoje? Com o Covid ou com qualquer outra coisa? Ou com a necessidade do outro? Será que os enfermeiros e os médicos foi por conta da profissão ou esses realmente foram? Lógico. Pode falar. Não, só falei lógico. Lógico, é uma doença que ninguém sabia. Você Sim. sabia que o contágio dela era muito alto. Uhum. Todo mundo que chegasse perto ia ficar doente. Uhum. Mas poucos iriam morrer. Mas se muitos ficassem doentes, esses poucos não eram poucos. Então, eu vejo que era uma coisa assim, a falta de conhecimento gerou medo. A partir do momento que veio o conhecimento, que as pessoas sabiam que fazendo o teste e não estando doente, elas não iam contaminar, ficou calmo. Agora, o que eu falei, lógico, foi em termos dos profissionais da saúde, eles não tinham outra opção. E eles morreram. E eles estavam lá e muitos morreram. E muitos ficaram doentes. Então, acho que a gente aqui tinha que ser samaritano com eles e não passar o vírus para frente. Então, Uhum. o que eu vejo é que a pessoa samaritana, ela tinha que proteger esses, não passando a doença e não sobrecarregando o sistema de saúde. Uhum. Não sobrecarregando o sistema de saúde. Fora a desinformação e manipulação política. De fato, a matéria, né? Olha aí as questões da matéria. A falta de informação e as questões políticas. Que atravancou tudo, na verdade, né? Levou tudo, paralisou-se tudo, inclusive até as próprias vacinas, porque de fato ninguém sabia o que estava acontecendo. E cadê a nossa fé? Para onde que ela foi também? Né? Aonde que foi? Nós ficávamos grudados na televisão, querendo saber notícias da China, da Itália, do Brasil, dos noticiários do Ministério da Saúde, né? O que estava acontecendo. E a nossa fé? Onde é que ela ficou? E a nossa fé? Esquecida. E as nossas questões espirituais? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, mas se eu puser o joelho no chão e só rezar, será que resolve? O que vocês acham? É só isso mesmo que a gente tem que fazer? É só isso mesmo? É o mínimo. É só isso? O que mais que a gente tem que fazer? Será que cai assim, só de colocar o joelho no chão e rezar? Será que vai cair assim de fato? Interagir. Não entendi. Interagir Interagir. Interagir com quem? com o outro. Com o outro. E o que mais? O que a senhora acha? Compadecer. Compadecer, ter a compaixão e colocar o que, gente? Nós temos que colocar em
em prática. Temos que colocar em prática, não é verdade? Os ensinamentos que nós temos. Não falei anteriormente que as parábolas, os ensinamentos de Jesus são atemporais e que nós precisamos de quê? De pegar todos os ensinamentos e colocá-los em prática. Guardá-los, nós seremos de quem? Qual seria a representação? Um levita, talvez. Depende de cada um, né? Cada um absorve do jeito que acha que tem que absorver. Ok, mas o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que guardar ou eu tenho que colocar em prática? Eu vou ser um levita ou um sacerdote? E o levita também é um cara culto, né? Exatamente. Considerado a classe Superior. culto, que sabe das coisas. Exatamente. E aí, quando eu sei, quanto mais eu sei, quanto mais culto eu sei, mais o quê? Mas ao capricho existe. Mais eu me comprometo. Não é? Quanto mais eu sei e não coloco em prática, mais eu me comprometo. Não é assim? Então ele era um homem essencialmente comprometido, porque ele era o quê? Ele era um sábio, além de tudo, uma pessoa letrada, vamos dizer assim, como diziam na época, não é? Tinha uma formação. E ele sabia da lei. E ele era mais comprometido do que o samaritano, que talvez não soubesse da lei como um sacerdote e como um levita, mas ele sabia que a lei existia e colocava essa lei em prática. Na verdade, o legista era inteligente e o samaritano era sábio. Sim, exatamente. Exatamente. Usando o que? Da sabedoria de Jesus, né, gente? O samaritano, né? Simples. Dentro Acho que a pessoa da simples. simplicidade, da humildade, né? Porque o padre tem aquele cunho de padre, né? Aquela autoridade, vamos falar assim. Sim, Agora, o levita tem aquela autoridade social e culta, né? Agora, o simples, a pessoa simples, ela pega, ela se envolve e faz por amor, né? A pessoa simples. gente, a simplicidade, a humildade, a gente faz por amor, né? É o coração da gente, não é? Olha aí o coração na camisa de vocês. É o amor, né? Nós temos que vivenciar o amor que nós não vivenciamos ainda. Quantas, talvez, vidas a gente vai ter que vir para poder entender que amor é isso, a incondicionalidade do amor, né? Esse amor incondicional. Será que a gente vivencia isso no dia a dia? Essa humildade, esse amor humilde, esse amor de doação, esse amor simples. Que eu tiro uma folhinha e dou ao outro, é uma simplicidade. Para mim tem um significado imenso te passar uma folhinha. É o meu amor, é a demonstração do meu amor, não é? Mas tem gente que quer receber um buquê de flores, não é assim? E sem o quê? Sem a menor chance do amor aparecer, não é? O amor estar ali. A coisa muito grande, muito estrondosa. Nós estamos precisando hoje ter mais humildade, né? Essa raça já melhorou um pouco. A gente tem esse exemplo recente para Covid. Sim. E a época da lepra, que era excluída por levar, acabou. Agora a gente É, nós já tivemos Morria aí. nas grutas, né? As pessoas morriam nas grutas. para jogar mais Então, eu acho que, apesar de hoje ainda a gente não ver melhorado tanto, mas imagina caminhamos. Sim, senhora. A história é cíclica e nesse ciclo da vida, da história, né? Nós já caminhamos muito, já evoluímos muito. Porque, de fato, na época da lepra, deixava-se viver lá nas grutas, nas ruas. Na Segunda Guerra Mundial, os descendentes de japoneses no Brasil tiveram que ser colocados em campo de concentração aqui no Brasil. É a história brasileira. Agora, há pouco? Na Segunda Guerra Mundial. Ah, tá, na Segunda Guerra Mundial, ok. Exatamente. Então, olha só, assim, embora esse movimento cíclico da história, sim, nós já evoluímos muito, né? Por isso é que as parábolas são boas e é o nosso vir a ser, um vir a ser diário, porque é o nosso desafio diário.
enfrentar as situações, ter o amor do cotidiano, a simplicidade, a humildade, a escuta para o outro, receber o outro, é o nosso desafio diário, sem julgamento, sem criticidade inicial, né? A gente acha que o telhado do outro que é de vidro, o meu não. E as coisas podem acontecer comigo, mas eu julgo lá e não julgo a mim, né? Nós já evoluímos bastante, sim, com certeza. Com certeza, somos seres espirituais em processo constante, dinâmico de evolução e de desafios internos diários muito grandes. Porque é um desafio imenso exercer essa humildade e esse amor incondicional, sem querer nada em troca, não é? Porque muitas vezes a gente faz assim, eu vou fazer por aquela pessoa, porque aquela pessoa é dono de não sei aonde, ou tem uma influência não sei aonde, de repente eu posso vir a precisar. É o nosso desafio diário não pensar dessa forma, não é? E aí, esse samaritano fala com esse homem da hospedaria, olha só, como se ele já conhecesse esse homem da hospedaria, tem de bastante cuidado com esse homem. Que homem? Ele nem sabia quem era. Era esse homem, o homem, artigo indefinido, né? Era um homem qualquer, não é? E tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Então ele somente não pegou esse homem, fez um ato de bondade, de caridade, deixou ele lá e, claro, queria que ele soerguesse, que ele voltasse e foi embora. Não, ele ia voltar, porque quem ajuda volta para ver como está a situação do ajudado. Quando a gente ajuda alguém, principalmente numa situação de saúde, numa situação dessa, a gente quer saber como é que ele está. Isso é o amor, né? Eu dou e depois eu quero saber como é que você está e eu aí, você, como você está? Tá tudo bem? Precisa de mais alguma coisa? Digamos que seria uma validação, né, da ação. Validação da ação. Mas por que essa validação da ação? Eu acho que quando você faz alguma coisa que ela tem um resultado, principalmente se for um resultado positivo, né? Aquilo vale como estudo para você também. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a ação em si é aquilo que você fez e teve um resultado e você quer estudar sobre aquele resultado. E você fica feliz com o resultado. Nos fortalece, né? Porque é além bom disso, ajudar uma pessoa, depois você vai lá e vê que a pessoa está bem. Isso dá uma felicidade na gente. E nos fortalece a fazer mais. E nos instiga a fazer mais, né? Eu quero fazer mais, porque eu quero que maior número de pessoas estejam cada vez mais felizes, sejam cada vez mais curadas. O que você faz é um estudo. Exatamente. E aí, então a gente viu, né, que esse samaritano voltaria, porque quem cuida volta. Quem cuida por livre e espontânea vontade, já notaram que é respeitado pelo outro? Quem ajuda, não é esse outro que está sendo cuidado, não. Quem está vendo a atuação do cuidador para com aquele outro que precisa de cuidado, quem está vendo, para quem eu entrego esse outro que eu estou ajudando, ele é respeitado pelo outro que recebe. Por que ele é respeitado? Porque o que é ajudar? O que é ajudar? O que é ajudar de fato com o coração, né? Sem querer nada em troca. É o amor que está ali, não é isso? Então, vejam bem. Então, veja bem. Quem ajuda é respeitado por um grupo de pessoas que está do outro lado e que está vendo essa ajuda. Olha só, outro dia, eu estava dentro do carro e em uma rodovia em que teve um acidente do outro lado. Eu estava em sentido oposto. E dentro do meu carro tinham 2 médicos. Nós estávamos indo fazer uma visita a uma comunidade enferma. E havia tido um acidente em movimento contrário. E eu disse, vamos parar para prestar o socorro inicial. Depois a gente chama o SAMU. Mas não tínhamos lugar para parar, não tinha acostamento, não tinha nada. Então nós seguimos viagem e quando deu
muitos quilômetros depois, nós fizemos o retorno e voltamos. E ele já tinha sido socorrido, obviamente, né? As rodovias nossas hoje estão muito bem sinalizadas. Mas uma pessoa que estava do outro lado, onde tinha ocorrido o acidente, tinha visto que nós passamos, viu o nosso retorno e nos perguntou: vocês conhecem essa pessoa que está aqui caída? Ele não tinha falecido, ainda bem, né? E já tinha sido prestado socorro. Nós falamos: não, só viemos prestar o socorro. Eu sou psicóloga e tem 2 médicos. Então, eles poderiam vir a prestar o socorro inicial. E o rapaz do SAMU disse: nossa, isso nunca aconteceu, sobretudo aqui, nesta rodovia, que não tinha jeito de fazer um retorno tão próximo. Mas nós, não prestamos o socorro, porque o socorro já tinha sido prestado, né? Mas o que aconteceu? Nós ficamos felizes demais, né? Porque voltamos, atrasamos a viagem em 1 hora, tivemos que retornar e seguir viagem. Não o ajudamos, teoricamente falando, né? Mas só a nossa intenção, a nossa vontade de ir, a nossa ação e a nossa caridade de ver um outro caído e esse outro caído querermos ajudar, para nós foi motivo muito grande de satisfação. E para ele também. E creio que para ele também, né? Ele não nos viu também, mas eu creio que para ele também. Então a reflexão de hoje eu vou deixar para vocês, para o dia a dia, para a semana, para os anos, para os meses, a gente pensar, porque eu acho que a parábola do bom samaritano com a palavra do filho pródigo são 2 parábolas pequenininhas, mas muito ricas de detalhes e muito ricas e nos dão uma condição muito grande do nosso fazer diário e que é esse nosso desafio diário de nos tornarmos cada vez melhores, tá bom? Boa tarde a todos e muito obrigada.